Senhor, queridos. Amém. Vamos colocar de pé, por favor. Queria te convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 36. Quero ler o versículo 7 e 8 para nós começarmos esse culto abençoado. Diz assim o texto: como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Amém, queridos? Quero falar duas coisas sobre esse texto. Primeiro, os meninos do louvor, eles estavam cantando sobre um lugar guardado no coração do Pai, onde nós temos a proteção, onde nós temos o descanso. E esse texto fala que os filhos dos homens, versículo 7, eles se acolhem, eles se escondem, eles estão debaixo, eles estão à sombra das asas de Deus. E nesse lugar fartam-se de abundância da sua casa. Sabe, às vezes a gente não tem ideia. Quando está falando da tua casa, está falando da casa de Deus aqui. A abundância que está disponível para cada um de nós quando você sai da sua casa e entra nesse lugar. Eu creio muito nisso, querido, que é uma abundância do céu, mesmo sem você perceber, mesmo sem você enxergar. O texto diz: há uma abundância da sua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dá de beber. Queridos, eu fico imaginando do trono saindo um rio, se é de beber água, e a gente sabe que é algo espiritual, mas eu fico imaginando do rio, o salmista falando como se ele estivesse vendo do trono fluindo um rio, só que desse rio sai delícias de Deus. Imagina, o que seria uma delícia de Deus? E todas essas delícias de Deus disponíveis para eu e para você beber, Ele nos dá isso. Então é com esse coração grato, entendendo que tem um lugar de descanso, de proteção, de refúgio, tem um lugar que nós somos guardados, que é debaixo das suas asas, na sombra do Senhor. E nesse lugar tem um rio que flui delícias de Deus para mim e para você. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por mais uma quinta-feira nós estamos aqui. Queremos te adorar, Senhor. Não tem outro propósito para nós estarmos daqui a não ser te adorar, te louvar, te servir, render toda, Pai, adoração que o Senhor merece, toda honra. O Senhor é digno, o Senhor é lindo. Muito obrigado, Pai. Queremos consagrar este culto ao Senhor. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, que os anjos do Senhor estejam acampados, Pai, que os anjos do Senhor estejam aqui, Pai, à volta de cada um, aonde essa palavra chegar, que a Tua presença esteja aqui, Senhor. Repreendemos toda ação contrária ao Teu fluir, ao plano celestial para nós nessa noite. Declaramos coberto com o sangue de Jesus as nossas vidas. Declaramos esse ambiente um ambiente da glória e da manifestação do Senhor. Declaramos esse ambiente um lugar onde flui delícias do trono de Deus, disponíveis para todos aqueles que têm sede, disponíveis para aqueles que querem um encontro real com o Senhor. Venha ministrar os nossos corações, Pai. Estamos aqui como filhos para adorar ao Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar, queridos. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim. Me conectou, salvou e curou.
Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim. Me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei, se não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho? Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho? Se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho
Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. E eu sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você, ser um com você, ser um com você. E eu sou somos um, Senhor Jesus. Nós te amamos, Deus. Tu és santo, Jesus. Tu és adorado, Pai. Santo, santo, santo. Amado tu és. Posso ouvir os anjos aqui. Eu posso ouvir uma só voz a cantar. Eu posso ouvir os anjos aqui. Os céus descerão neste lugar. Santo, Santo Jesus. Eu posso ouvir os anjos aqui. Eu posso ouvir uma só voz a cantar. Eu posso ouvir os anjos aqui. Os céus desceram neste lugar. Nós te adoramos, Jesus, Jesus. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. Não nos deixe, Jesus. Te adoro, te adoro, te adoro.
glória. Eu vejo o Cordeiro e o Leão, oh Santo Jesus, no ambiente de glória. Nós tivemos aqui o Cordeiro e o Leão. Um ambiente de glória. Eu vejo o Cordeiro e o Leão assentados à mesa comigo. O meu amado, não me deixe sair deste lugar. Te adoro, Senhor. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro. E deixo as minhas tristezas de lado. Oh, oh, oh. Jesus, 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 não me deixe sair. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, Jesus, não me deixe sair deste lugar. E o meu coração queima por ti. Levanta as tuas mãos assim. E o meu coração queima. Rendidos estamos, Senhor. E o meu coração faz os nossos corações pegar fogo por Ti, Senhor Jesus. Faz agora, Senhor. Faz agora, Senhor, vem e toca os nossos corações agora, Senhor. E o meu coração começa, Senhor, a fazer eles sentirem o coração pegando fogo, Senhor. O coração esquentando. Em nome de Jesus, com Teu Espírito Santo, com Teu fogo, Senhor Jesus, libera aqui. E o meu coração queima por Ti. E o meu coração queima por Ti, Senhor. E o meu coração queima os nossos corações, Senhor. E o meu coração queima por Ti. Oh, e o meu coração queima por Ti. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Tu és o nosso amado. Jesus, Jesus. Não me deixe sair
Nós temos prazer em estar aqui, Senhor. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Quem pode declarar isso do fundo do coração para Deus? Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar, Jesus. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar, no ambiente de glória. Eu vejo o Cordeiro e o Leão, a tua presença no ambiente de glória. Eu vejo o Cordeiro e o Leão no ambiente de glória. Eu vejo o Cordeiro e o Leão no ambiente de glória. Eu vejo o Cordeiro e o Leão assentados à mesa comigo. Meu amado, não me deixe sair não me deixe. Assentados à mesa comigo. Meu amado, não me deixe sair deste lugar. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Santo, 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 Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. Não nos deixe, Jesus. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro.
sei o que viu em mim. Que amor é esse? Para amar-me tanto assim, tanta paz. Me escolheste antes que eu dissesse sim. É tanta graça que eu não pude resistir. Me chamaste pelo nome e me compraste com teu sangue e me fizeste desejável. Leva-me, leva-me, Senhor, às tuas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais por ti. leva-me, Senhor, dentro do teu em ti, leva-me, Senhor, às tuas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais por ti. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração, e eu encontro meu lugar em ti. Leva-me, Senhor, às tuas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais por ti. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração, e eu encontro meu lugar em ti. La, 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 la. Não sei o que viu em mim para amar-me tanto assim. Tanta paciência, tanta misericórdia, me fizeste indesejável para ti. Me escolheste antes que eu dissesse sim. É muito amor, tanta graça que eu não pude resistir. Me chamaste pelo nome, me compraste com teu sangue e me fizeste desejável para ti. Leva-me, Senhor, às tuas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais por ti. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração,
apaixono mais por ti. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração, e eu encontro meu lugar em ti. La, 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 eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, Te amo, te amo. eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Nós te amamos, Senhor. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou. Gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, só a igreja canta agora. Eu te amo. Eu te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo.
Dê uma salva de palmas para Ele, querido. Só Tu és digno, Senhor. Nós te agradecemos, Jesus. Nós te agradecemos pelos momentos em que tivemos na Tua presença, Senhor Deus. Tua presença, ela nos enche, ela nos constrange. É aqui que ela renova a nossa mente. É aqui que ela refaz tudo que às vezes o inimigo tenta roubar de nós. Nesse momento de adoração que a gente se entrega. E o Senhor conhece nosso coração, e o Senhor conhece nosso louvor. E o Senhor vem e toca nos nossos corações, Pai. Mostrando o tamanho do Teu amor por nós, Senhor Deus. Eu não sei o que o Senhor viu em nós, Pai. Eu não sei o que o Senhor viu em mim, Pai. O Senhor não viu nada de bom em mim. Mesmo assim o Senhor nos amou. Mesmo assim o Senhor nos chamou pelo nome, Pai. Ainda no ventre das nossas mães. Ainda quando éramos uma substância que nem forma tinha, Pai, o Senhor já nos conhecia. O Senhor já nos chamava pelo nome. Obrigado por esse amor imerecido. Obrigado por essa graça. Obrigado por essa misericórdia, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Que sem Ti nós não somos nada, Senhor. Nada, 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 Senhor. Sem Ti. Te agradecemos, Jesus. Amém. Traz Teu dízimo, querido. Fica à vontade, Tua oferta. Fica à vontade. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro. Te amo, te amo, te amo. As crianças de 4 a 11, e você que tem mais de 11, estenda sua mão para cá. Pai, obrigado, Senhor, porque realmente nós te amamos. Obrigado por esse tempo de adoração, pelo Teu amor. E queremos como igreja abençoar a vida da pastora Luciana, que ela seja boca do Senhor, a autoridade espiritual, Pai, nesse tempo, nessa hora, nessa noite. Que a palavra que tem todo o poder flua, Senhor, e que Teu Espírito Santo venha ministrar os nossos corações. Abençoamos a vida dela, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero orar mais um pouquinho. É um ambiente de glória, né? Como diz essa música, essas músicas que foram declaradas ao Senhor, o louvor e a adoração que subiu aos céus. Que ambiente gostoso, Senhor, que presença gostosa do Senhor. Obrigada, Jesus, porque o Senhor sempre, Pai, o Senhor sempre se faz presente, Deus. Quando nós clamamos, o Senhor vem. Quando nós chamamos, o Senhor vem. Quando nós oramos, o Senhor vem. Quando nós suplicamos, o Senhor vem. Quando nós louvamos, o Senhor vem. E o Senhor Deus nos inunda, Pai, com a sua presença. O Senhor Deus nos lava. O Senhor Deus nos purifica. O Senhor Deus, como o Arson falou, Deus, o Senhor Deus renova a nossa mente, o nosso coração. E nós te louvamos, Jesus, te adoramos, porque o Senhor é tudo para nós. E o Senhor é suficiente. Aleluia, amém? Amém? O Senhor é suficiente. Fala assim comigo: o Senhor é suficiente. Aleluia. Eu sei que o Arson não sabia o que eu iria pregar hoje. Vai ficar aí, irmão? Glória a Deus? Amém. É de Deus. E
E ele falou que o Senhor, ele renova a nossa mente. E o Senhor vem me incomodando há alguns dias sobre o espírito de intimidação. E ele vem sendo pregado aqui nessa igreja. Os pastores têm falado sobre isso. E eu creio que o Senhor quer continuar ainda nos alertando e não deixando que a gente se esqueça que Ele está todos os dias tentando nos calar, tentando nos paralisar, tentando fazer com que a gente não avance, tentando fazer com que a gente desista. Nós temos visto muitos pastores pregando em muitos locais do mundo, e temos visto um espírito de intimidação vindo também sobre a igreja. Num tempo maravilhoso da glória de Deus, que nós podemos ver e sentir a manifestação do Espírito do Senhor vindo sobre a terra. E a gente começa a sentir as coisas acontecendo, a gente começa a ter experiências diferentes com o Senhor. Mas é nesse momento que o espírito de intimidação, o espírito maligno, o espírito de Satanás, ele também não quer ver avançar aquilo que é do Senhor. Ele quer segurar aquilo que é do Senhor. E é sobre isso que nós vamos falar. A intimidação, ela tira a paz das pessoas. A intimidação, ela tira a disposição, o ânimo, a alegria, a esperança. A intimidação, muitas vezes, a intenção da intimidação do inimigo é nos paralisar. Mas declare assim comigo: eu vou avançar, em nome de Jesus. Amém? O significado da palavra intimidação é algo muito interessante. E eu fui pegar no dicionário. Se você pegar no Google, está lá no dicionário. É ação ou efeito de intimidar, de fazer com que alguém se sinta amedrontado, ameaçado. E na etimologia, a origem da palavra intimidação é intimidar a ação. Intimidar a ação de alguém. Intimidar alguém seguir, intimidar para a pessoa não fazer, intimidar o prosseguimento de algo. Repete assim comigo: intimidação é o inimigo me intimidando para eu não agir, mas eu vou agir, no nome de Jesus. Amém? Intimidação, olha isso. Intimidação é nos intimidar para parar, nos intimidar para não agirmos. E a intimidação, ela é algo que ela pode acontecer, inclusive no mundo natural. Às vezes nós levamos só para o mundo espiritual, mas eu quero dar um exemplo de algo muito natural do dia a dia. E por favor, não leve para o lado espiritual isso que eu vou falar agora, mas é só para a gente conseguir ter uma ideia. Nós vivemos ambientes de intimidação, no mundo natural, é normal isso. Eu vou dar um exemplo da minha vida, de algo do meu trabalho. Tem 20 anos quase que eu trabalho, 17, 18, não vou falar muito, senão daqui a pouco vão falar: gente, quantos anos ela tem? Quase 20 anos, 19 anos que eu sou advogada. E é claro que hoje, quando eu vou fazer, por exemplo, uma audiência, eu não me sinto intimidada com aquele ambiente. É um ambiente muito comum para mim. Mas a primeira vez que eu fiz uma audiência, gente, eu comprei um livro, Como Fazer Audiência. Eu tinha saído da faculdade, mas eu tinha tanto medo de deixar passar alguma coisa que eu tinha que ler o livro para ver tudo o que podia acontecer naquela audiência, para poder ir para a audiência. De tanto medo, de tanta preocupação com aquele ambiente novo. Nós temos preocupação com o novo. Você quer ver uma situação que eu passei um certo dia? Eu lembro de chegar em Diamantino, naquela época não tinha vara do trabalho aqui, eu fazia muitas audiências em Diamantino, e eu lembro que era um processo de um valor muito alto, um processo muito pesado, então era um processo preocupante. E eu cheguei para o cliente e falei assim: e o senhor tem testemunha? Ele falou: não tenho testemunha. Eu falei: meu Deus, tá bom, a gente vai para a guerra com as armas que tiver, o que eu vou fazer? Eu vou falar: não vou para a guerra? Então, vamos sem testemunha. Mas eu cheguei naquela audiência e quando eu entrei no saguão assim, eu sentei para aguardar a audiência. Ele falou assim: ó, o reclamante chegou, é aquele ali. Eu falei: ah, é?
Já olhei o advogado e mais 3 pessoas juntas. Eu falei, gente, ele tem 3 testemunhas, eu não tenho nenhuma testemunha para entrar comigo. Eu não tenho ninguém para me ajudar a provar isso. Então já é aquele ambiente que te intimida. Aquele ambiente que você tem preocupação. Aquele ambiente que te gera insegurança. E quantos ambientes você não esteve assim? Às vezes na sua casa, às vezes no seu trabalho, às vezes com a sua família, uma situação que acontece, às vezes um ambiente novo que você precisa entrar. Em muitos locais nós podemos ver um ambiente de intimidação naturalmente falando. E por que que a gente acha que com o diabo é diferente? E por que que a gente acha que no mundo espiritual isso não acontece? E por que que às vezes a gente acha que ele vai esquecer da gente e deixar para lá? E por que que às vezes a gente acha que porque a gente é crente ele não vai querer nos intimidar? Ele quis intimidar Jesus no deserto. Ele quis intimidar Jesus no deserto. E no domingo passado agora, o pastor Murilo pregou e ele falou sobre sermos guiados pelo Espírito Santo. Quem estava aqui? Amém, glória a Deus, você vai entender o que eu estou falando. E ele veio explicando a forma da gente ouvir o Espírito Santo. Porque nem sempre vem aquela voz de trovão. E nem sempre alguém tem um sonho, uma visão que mostra algo. Não é todo dia, não são todas as pessoas que têm dons de revelação, mas todo mundo pode ter o Espírito Santo, amém? E esse dom de revelação vem aqui dentro, o Espírito Santo fala. E ele explicou sabiamente isso. Mas eu queria te falar que quando nós ouvimos o Espírito Santo, nós também ouvimos outras vozes que existem. E a voz de Satanás fala e grita muito alto no nosso ouvido. E ele veio falando sobre sermos guiados pelo Espírito Santo. E hoje eu quero falar sobre uma voz que nós não podemos ouvir, que é a voz de Satanás. Amém? Essa voz de Satanás, a voz do diabo, eu queria que você repetisse assim comigo. Eu preciso ouvir sem dar ouvidos. Ouvir sem dar ouvidos. Ouvir sem dar ouvidos. Aí você fala, misericórdia, pastor, eu não quero nem ouvir. Você não tem opção, você tem ouvidos. E quando você tem ouvidos, tem gente que fala assim, Senhor, abre a minha visão, mas é só para ver anjo, que demônio eu não quero ver. Querido, o mundo espiritual não funciona assim. Então quando nós ouvimos o Espírito Santo, tem outras vozes falando. E a gente precisa discernir, porque a voz de Satanás, a gente vai ouvir, mas a gente não pode dar ouvidos. Olha para quem está aí do seu lado e fala assim, você vai ouvir, mas não dê ouvidos. Agora tem situações que você ouve e não dá ouvidos, mas aí ele grita mais alto. Aí você vai ter que responder com a palavra de Deus no nome de Jesus. Amém? Eu queria que abrissem por favor o texto de 1 Pedro 5. Eu vou ler do 8 ao 10. 1 Pedro 5, do 8 ao 10. É um texto muito conhecido e diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge. Repete comigo, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Outras pessoas estão sofrendo isso também. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Amém? Nós vamos falar alguns pontos interessantes dessa palavra. Volta ali por favor no início, no 8, 5:8. Olha o que está escrito: como leão que ruge. E muitas pessoas falam, pastor, eu não entendo, porque é Jesus que é o leão da tribo de Judá, ou o diabo que é o leão que vai nos tragar? Quem que é o leão dessa história? Ou tem 2 leões e eu não estou sabendo? Querido, só há um leão, o leão da tribo de Judá, o nosso Senhor Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, amém?
Mas como o diabo trabalha na mentira, na falsificação, ele trabalha do outro lado tentando trazer confusão. A Bíblia fala que ele ruge como um leão. Ele não é o leão. Ele ruge como o leão. Então, se tem a voz do leão falando aí dentro, tem a voz daquele que ruge como leão para nos intimidar, daquele que quer causar confusão, daquele que quer trazer mentiras. É aquele que ruge como leão. Ele não é o leão, ele está no campo da intimidação. Agora veja que interessante, um animal de caça, quando ele está caçando, eu não caço, tá, gente? Mas a gente vê filme na televisão. Ele sai rugindo para caçar alguma coisa? Não. Ele vem sorrateiramente. Pelo menos os filmes que eu vejo é tudo assim. Ele fica lá, na espreita, e ele ataca a presa dele. E aqui a gente fala da intimidação. Quando ele está rugindo para mim e para você, ele está nos intimidando, buscando a quem possa tragar. Por que a quem possa tragar? Porque ele não pode tragar todo mundo. Ele vai ter que nos intimidar muito, ele vai ter que nos paralisar, ele vai ter que nos tirar da posição que a gente está, para ele conseguir nos tragar. E é isso que ele quer fazer. E é isso que nós não vamos fazer no nome de Jesus, amém? Vamos ler Neemias. Eu quero falar um pouquinho de Neemias. Vai abrindo Neemias 6, por favor. Porque enquanto eu orava sobre intimidação, e eu comecei a falar com o Senhor, e me veio esse texto de 1 Pedro, Deus não tirava da minha mente o livro de Neemias. E há algum tempo atrás eu estive estudando novamente o livro de Neemias, e agora o Senhor começou a me trazer essa situação, esse momento do livro de Neemias. Veja que interessante. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o Arabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Deixa até aí, por favor, só no 1 por enquanto. Eu não sei se aqui todo mundo conhece a história de Neemias, mas ele era um simples copeiro do rei. E ele, como simples copeiro do rei, ele começou a ter uma indignação, um desconforto. E ele ficou sabendo que os muros de Jerusalém tinham sido todos arruinados, os portões queimados, estava tudo derrubado. E naquela época, queridos, os muros, os portões, era tudo que existia para uma cidade ser guardada, ser fortalecida, não ser vulnerável aos inimigos. E aquilo Deus foi trazendo aquela indignação a ele. E ele conversou com o rei, que ele era copeiro do rei, pediu cartas, creio que você conhece essa história, e ele foi para essa obra da reconstrução dos muros. Mas exatamente nesse momento em que os muros já tinham subido, os muros já estavam bem edificados, e olha que interessante, o muro já tinha sido edificado, não tinha brecha nenhuma. Fala assim, brecha nenhuma. Brecha nenhuma, não existia brecha nenhuma, mas as portas não estavam ainda nos portais, ou seja, ele estava no meio do caminho daquilo que Deus tinha determinado que ele fizesse. E é nesse momento que Sambalate, Tobias, Gesem, que os inimigos de Deus começaram a se levantar para intimidar Neemias, para intimidar, para que aquela obra não fosse concluída. Mas preste atenção, não havia brechas. Porque às vezes o diabo começa a nos intimidar, e você fala, Senhor, tem algo errado comigo. O que está acontecendo? Por que Satanás está me incomodando? Eu te pergunto, Jesus tinha brecha quando ele estava no deserto e foi intimidado? Aqui na palavra, quando Neemias começou a sofrer intimidação, a palavra deixa claro em dizer que já não havia brecha nenhuma. Amém? Passa para o próximo, por favor. O 6:2. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: venha, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Então eles ali estavam querendo tirar
Neemias de onde ele deveria estar na reconstrução do muro. E eles começaram a falar: vem ter conosco aqui. Mas Neemias teve um discernimento, porque ele falou ali: porém, eles queriam me fazer mal. Pode continuar, por favor. Enviei-lhes mensageiros a dizer. Neemias respondeu: eu estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E ali Neemias faz o quê? Ignora aquela voz. O que nós temos que fazer com Satanás? Ouvir sem dar? Ouvir sem dar? Neemias fez isso nesse momento. Ele falou: eu não tenho que fingir, eu não tenho como fingir que eu não estou ouvindo, eles estão mandando falar. Mas presta atenção, eu não vou. Eu estou ocupada aqui com a minha família, com o meu casamento. Eu estou ocupada restaurando a vida do meu filho. Eu estou ocupada orando. Eu estou ocupada intercedendo na igreja. Eu estou ocupada fazendo a obra de Deus. Eu não vou te ouvir. Você está ouvindo, Satanás? Está ouvindo, Sambalat, Tobias? Está ouvindo? Não vou. Por que eu pararia? Por que eu cessaria? Sai da minha frente, eu não vou descer. Eu não vou parar. Repete comigo: eu não vou parar. Eu não vou ceder. Eu não vou retroceder. Eu vou avançar no nome de Jesus. Porque quando você se levantar para cuidar da sua família, ele vai se levantar contra você. Enquanto você estiver prostrada num sofá, assistindo novela, ou série, ou Netflix, ou qualquer coisa, enquanto Neemias era copeiro do rei, ele não se levantou. Mas na hora que você se levantar para orar de madrugada, ele vai se levantar contra você. Na hora que você se levantar para fazer jejum, ele vai se levantar contra você. Pastora, para de profetizar isso na minha vida. Não, estou te alertando no nome de Jesus. Amém? Pode continuar, por favor. 6:4. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Satanás não desiste. Ele enviou 1, 2, 3, 4. 4 vezes. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta: eu não vou parar, eu não vou retroceder, eu não vou descer, eu vou continuar. Mas eu não estou vendo meu marido melhorar, eu vou continuar. Eu não estou vendo a minha esposa melhorar, eu vou continuar. Eu não estou vendo meu filho voltar para casa, ou sair das drogas, ou resolver, eu vou continuar. Eu não estou vendo meu casamento melhorar, eu vou continuar. Eu não estou vendo Jesus fazer nada por mim, eu vou continuar. No nome de Jesus. Amém? Pode continuar. 6:5. Então Sambalat me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta. E agora vamos ver o que ele vai falar. Vai para o 6, por favor. De teor o seguinte: entre as gentes se ouviu. Presta atenção, Satanás, quando ele não conseguir resolver na tua mente, ele começa a causar intriga. Ele começa a te acusar. Ele começa a causar confusão, situações, enredos com pessoas que vão te envolver para te paralisar. E olha o que eles falaram para Neemias. Entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro. E segundo se diz, né? Não está falando quem diz. Queres ser o rei deles. Está falando coisa que Neemias nunca falou que queria ser. Neemias queria reconstruir o muro. Neemias queria reconstruir o muro. Em nenhum momento ele falou que ele queria ser rei, ser o rei deles. Pode continuar. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é o rei em Judá. Olha a intriga. Sambalat e Tobias falando: estão falando que você está falando que você quer ser rei, que você está mandando até os profetas falar que este é o rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Para tudo, senão eu vou ter que espalhar isso. Para tudo, o rei vai ficar sabendo. Você está querendo ser rei. Para tudo, recua, volta. E agora, viu que ele não parou para conversar, então vai parar a força. Quando você se levantar
para cuidar da tua família, do teu trabalho, da tua vida, da tua igreja, do teu ministério, o inimigo vai falar o quê? Ele começa a fazer intriga. Ele vai fazer intriga com o teu chefe, ele vai fazer intriga com o teu líder, ele vai fazer intriga com o teu pastor. Ele quer fazer intriga, ele quer causar confusão, para que você faça o quê? Recue. Eu preciso me justificar, agora eu preciso resolver isso. Agora eu vou lá resolver isso. Agora eu vou ter que resolver isso, porque o que o rei vai achar de mim? Eu vou ter que ir lá resolver isso. Pode passar, por favor. Mandei dizer-lhe, mas Neemias sabia o que estava no coração dele, amém? E você sabe também, eu sei também, no nome de Jesus. Mandei dizer-lhe, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tipo, seu mentiroso, nada disso é verdade. Seu mentiroso, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração é que inventas. Tu, do teu coração é que inventas essas coisas. Pode continuar. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. O que ele fez ali? Ele começou a orar. Sabe o que você vai fazer na hora que a intimidação vir? Você vai orar. Olha para quem está do seu lado e fala: você vai orar. Você vai orar. Você vai orar. Pode passar. Tendo eu ido à casa de Semaías. E aí continua a intimidação, presta atenção nisso. Aí foi ele que foi na casa de alguém. Então isso quer dizer que é uma pessoa da convivência dele. Agora não eram os inimigos. De Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus. Olha, um irmão da igreja, que beleza. Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Aí vieram para ele e falaram assim: você está jurado de morte, vem, eu sou teu amigo, eu vou te ajudar a te esconder, para você não morrer. Pode passar. Porém eu disse, Neemias respondeu: homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Pode passar. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Continua. Para isto me subornaram, para me atemorizar. Tem algumas versões que fala para me intimidar. Em todo lugar que está escrito atemorizar, tem uma versão que fala tudo intimidar. E para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me difamar e de me vituperassem. Meu Deus, que palavra é essa? Pode continuar. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noadia, e dos mais profetas que procuraram a atemorizar. Coloca na NVI, por favor. E dos demais profetas que estão tentando me intimidar. Pode passar. O muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias. Dá um glória a Deus. Aí você faz assim, faz comigo. Família tá boa agora. Respira de novo. Resolvi o problema do trabalho. Respira de novo. O marido ficou bom. Respira de novo. A esposa tá uma beleza. Agora até cozinha, lava roupa, faz tudo em casa. Respira de novo. Ai, no meu ministério tá tudo fluindo, uma bênção. Glória a Deus, o muro tá reconstruído. Então agora vamos continuar, vai pro 16. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus.
E também naqueles dias os nobres de Judá estavam enviando muitas cartas a Tobias, que lhes enviava suas respostas. Porque muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento, visto que era genro de Secanias, filho de Ara, e seu filho Joanã havia se casado com a filha de Mesulão, neto de Berequias. Agora ouve isso. Até ousavam elogiá-lo na minha presença, e iam contar-lhe o que eu dizia. E Tobias continuou a enviar-me cartas para me intimidar. Então olha para quem está do seu lado e fala assim: Satanás vai continuar te intimidando. Pastora, para de profetizar. Não estou profetizando, querida, é a palavra de Deus. Sabe quando que ele desiste de nós? Nunca. E sabe quando que nós vamos desistir de Deus? Nunca. Amém? Outro dia eu ouvi um Rios, chegou para mim, alguém me mandou, não sei, daquele Pablo Marçal, e eu achei muito engraçado. Ele falou assim, que até com o diabo a gente aprende alguma coisa. E ele falou assim, sabe por quê? Porque o diabo já sabe que perdeu, já sabe que o fim dele é o inferno, já sabe que ele é um fracassado, já sabe que não tem vitória para ele, mas todo dia ele levanta querendo detonar a sua vida. E você já sabe que você venceu, já sabe o fim da história, já sabe quem você serve, já sabe que você é de Jesus, mas todo dia você levanta querendo desistir. E ele querendo acabar com a gente. Mas nós não vamos recuar no nome de Jesus. Amém? Então, queridos, essa ameaça é para nos paralisar. O segundo item que eu quero falar está lá, que nós lemos em Pedro, falando que nós temos que resistir firmes na fé. Eu achei interessante porque está escrito assim: resistir firmes na fé. Resistir firmes na fé. É na fé que nós temos que ficar firmes. Então a nossa fé não pode ficar abalada. Logo, para ela não ficar abalada, eu tenho que ouvir a palavra, porque a fé vem de ouvir e ouvir a palavra. A fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu preciso comer a palavra, ler a palavra, falar a palavra para o meu ouvido, ouvir a palavra. Ir nos cultos, ouvir a palavra, comer a palavra, ler a palavra, conversar sobre a palavra, para que a minha fé fique fortalecida, para que na hora da intimidação eu possa resistir. E é tão interessante que depois fala assim, lá em 1 Pedro, que depois de um tempo, não é na hora não, depois de um tempo que você resistiu, aí sim, o nosso Deus vem, nos livra, nos firma, nos fundamenta. Mas resistir cabe a você. Resistir cabe a mim. Resistir cabe a nós. Resistir é conosco. Resistir é conosco. Amém? E depois de um tempo, você resistindo, é que Ele vai te livrar, te firmar, te fundamentar. No nome de Jesus, amém? Então nós temos algumas lições disso daí. Ele ruge, mas nós vamos ouvir sem dar ouvidos. E ele fala na nossa mente. E às vezes nós acordamos, nós estamos orando, às vezes durante o dia, às vezes na madrugada, você acorda e não sabe nem porquê. Muitas vezes Deus querendo falar com você, muitas vezes o diabo querendo te intimidar. E começa aquela opressão no seu quarto, aquela confusão, aquele sentimento de tortura. Você começa aquele suador, você acha que é o quê? A ciência fala que é paralisia do sono. Esse tem nome para tudo. Quem acredita no mundo espiritual sabe o que está acontecendo nesse momento. O diabo está ali às vezes visitando. Pastora, não fala isso, eu estou com medo. Você levanta e começa a orar então. Você levanta e começa a guerrear então. Você levanta e começa a declarar a palavra. Você faz igual Neemias. Primeiro você não liga. Não, eu vou dormir de novo, sai daqui. Vou contar uma história sobre esse vou dormir de novo, sai daqui. Que eu lembrei agora, não estava no script não. Já contei, acho que isso aqui. Logo que eu tinha me casado, fui viajar, eu e o pastor Lucas indo lá para São Paulo. Nós fomos de carro, paramos em um hotel. Gente, ora no hotel que vocês vão dormir, viu?
Primeira coisa que eu faço agora, eu entro no quarto, eu falo, amor, por favor, limpa o quarto, ora. Você não sabe quem dormiu, o que fez, o que aconteceu. A gente não sabe. Às vezes tem demônios ali, né? E aí eu falei para ele, amor, fomos dormir lá no quarto, chegou na madrugada, eu acordei aquela opressão no quarto, e eu nunca tinha visto, e aquela vez foi a primeira vez que eu vi. E eu olhei no espelho e eu vi um demônio no espelho. E eu fiquei muito assustada. E eu falei, meu Deus, eu não tô vendo. Não, eu não tô vendo. E eu naquele desespero, né? E eu assim, não estava acostumada com aquilo, aquele ambiente, o que eu ia fazer. Isso foi há 17 anos atrás e eu não sabia muito o que fazer. E aquele negócio de coloca assim o lençol na cabeça e tira para ver se saiu. E aquela luta foi mais ou menos uma meia hora naquela luta, eu suando frio. E aí, numa dessas vezes que eu fechava o olho um tempo e abri o olho para ver se tinha ido embora, eu abri o olho e tinha ido embora. E eu falei, glória a Deus, graças a Deus. Chegou no outro dia, eu falei, vou contar, ele não vai acreditar, né? Aí eu levantei e falei, amor, aconteceu uma coisa essa noite, você não vai acreditar. Eu não dormi nada. Aí ele falou assim, o demônio que estava aqui no quarto? E eu olhei para ele e falei, você viu? Aí ele falou, eu vi, estava no espelho. Aí eu falei, eu não estou acreditando nisso. Como assim, você viu? Ele falou, eu que falei, sai em nome de Jesus, e voltei a dormir. Eu falei, eu vou te matar. Eu falei, como assim? Ele fez igual o Neemias lá, falou, vai, eu preciso descansar. Você vai embora, por favor, que eu quero. E aí, às vezes você vai ser assim. Mas às vezes você vai levantar e você vai guerrear. No nome de Jesus, você vai falar, você vai brigar com ele, você vai falar, você sai da minha casa no nome de Jesus, você sai da minha família no nome de Jesus, você para de me incomodar no nome de Jesus. E tem uma outra situação que aconteceu uma vez na minha vida. Eu estava tratando câncer e eu também já contei isso aqui. Mas encaixa muito aqui, sobre essa questão do ouvir sem dar ouvidos. Eu estava começando a dar ouvidos. Desde que eu descobri o câncer, Deus me entregou uma palavra. Eu acreditei na minha cura desde o primeiro dia. Então você começa a andar sobre a palavra. Mas o diabo não gosta que você anda sobre a palavra. E aí numa noite, eu tinha feito quimioterapia, eu estava com muita insônia. Se você já ouviu essa história, você ouve de novo. Quem não ouviu, ouve pela primeira vez. E aí, na madrugada, eu acordei, aquela opressão no quarto. E aí começou a vir na minha mente. E aí Deus precisa vir e renovar a nossa mente. E começou a vir assim na minha mente. Se fosse para você viver, você não estava tendo isso. Mas não vem assim em terceira pessoa, vem em primeira pessoa. Ai, mas se fosse para eu viver... Porque o diabo ele quer falar em primeira pessoa na nossa mente. Se fosse para dar certo, eu não estava passando por isso. Não, eu acho que aquela palavra, eu não vou viver, não, gente, eu vou morrer. Meu Deus, será que eu vou morrer? Mas será que eu vou morrer agora? E o que vai acontecer? E começou a vir aquele sentimento de morte. E aí, naquele momento, Deus é tão maravilhoso que o Espírito Santo, aquela guerra dentro de nós, o Espírito Santo falou assim, não sou eu que estou falando com você, acorda, desperta, não sou eu que estou falando com você. Desperta também não é você. Desperta, acorda. É Satanás colocando isso na sua mente. E na hora que eu realmente despertei do que estava acontecendo, eu levantei. Eu fui para outro quarto e eu comecei a orar. E eu comecei a orar ali, orar. E ali veio aquela presença de Deus. Satanás deixou aquele ambiente, parou de falar. E eu declarando a palavra, orando. Então, queridos, isso acontece, isso é real. Amém? E às vezes isso tem acontecido em alguma área da sua vida. Às vezes no seu trabalho, na sua casa, às vezes no seu ministério. Esse espírito de intimidação tentando incomodar. Uma outra coisa que eu queria falar é que os animais, ali fala que ele ruge como um leão. Os animais muitas vezes eles são territoriais, eles não gostam de quem entra no território deles. E Satanás é assim. Existem demônios territoriais. Tem até um livro que fala sobre isso. E quando nós começamos a entrar num ambiente que até ali estava sendo dele, ele se incomoda. E ele começa a rugir para você recuar. Com Neemias foi assim. Aquele lugar estava tomado por Satanás. Estava tomado pelos inimigos de Deus. Afinal de contas,
acabaram com os muros, derrubaram os portões, queimaram os portões. Ou seja, o que estava imperando naquele lugar? Vontade de Deus que não era. Ou melhor, vontade permissiva do Senhor, porque tudo está nas mãos do Senhor, amém? Mas estava sob um domínio, e o domínio era de Satanás. E ali Neemias começa a entrar naquele ambiente. E aí o diabo fala que não. E começa a rugir, recua, 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 recua. Toda vez que você for tomar um território que Satanás tomou de você, toda vez que você for tomar um território que Satanás já invadiu na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, no seu ministério, não sei, aonde for, ele vai rugir para você recuar. Ele vai te intimidar para você recuar. E ali você precisa ouvir o Senhor para você avançar no nome de Jesus. Amém? Satanás tem algo muito interessante que Paulo falou para Timóteo. Ele não tem poder de tirar o seu dom. Ele não tem. Quem coloca o dom em nós, quem nos dá os talentos, quem coloca o dom em nós é Deus. O seu dom foi Deus que colocou. Ele não é seu. Ele é de Deus, em você. Para Deus fazer em você e através de você. Ele coloca o dom em nós. Satanás não pode tirar o que Deus colocou em você. E aí o que ele faz? Ele vai te apagando. Ele vai te desmotivando. Ele vai te desacelerando. Ele vai com a intimidação dele te calando. E o que vai acontecer com o dom? Vai ficar sem uso. Ele não tira, mas ele cancela. Ele não tira, mas ele apaga. Ele não tira, mas ele intimida até a gente recuar e desistir. Ele não tem poder para tirar, mas ele tem como fazer com que a gente mesmo recue e isso seja apagado na nossa vida, amém? Olha o que está escrito em 2 Timóteo, eu quero ler 1, do 6 ao 7. 2 Timóteo 1, do 6 ao 7. 2 Timóteo. Olha o que Paulo vai lá e fala para Timóteo. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição de minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Tem uma outra versão que diz assim, desperta o dom de Deus que há em ti pela imposição de minhas mãos, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de poder, de moderação e de amor. E queridos, eu fui procurar o significado desse desperta, porque em cada versão está escrito levanta, desperta, acende. E esse despertar no grego significa anasupureu, que significa acender. Acenda o dom que foi colocado em você. Acenda o dom, igreja. Acenda o dom, mulher. Acenda o dom, homem. Acenda o dom, filho de Deus. E ali está escrito que Deus não nos deu um espírito de temor, que não tem nada a ver com o temor do Senhor. Aqui temor significa deilia, que no grego significa deilia, que significa intimidação. Pois Deus não nos deu um espírito de intimidação, mas de amor, de moderação e de poder. Então Ele colocou dons e talentos em mim e em você, para manifestação da glória dEle, com amor, com moderação e com poder. Repete comigo, com amor, com moderação e com poder. É o dom que Deus colocou em você. Amém? Mas o Senhor não quer que isso flua. Então eu queria te convidar a ficar de pé. Queria pedir para a equipe de louvor ir vindo para cá. Nós vamos louvar. Pode colocar dos anjos, viu, Arson? E nós vamos louvar o Senhor. Nós vamos orar. E eu queria que você fosse pedindo para o Senhor, enquanto nós estivermos aqui orando, para o Senhor ir te mostrando, trazendo à sua memória situações, momentos
de intimidação que você, porventura, possa estar vivendo, sentindo. Às vezes é na madrugada, é na noite, às vezes é no dia, às vezes é no trabalho. Às vezes você começou a fazer algo que Deus colocou no seu coração e que vai fazer com que, depois desse trabalho concluído no seu trabalho, Deus possa te dar uma promoção, uma outra remuneração, mas você está no meio do caminho. E tem acontecido às vezes conversas paralelas, situações que têm te desanimado. Às vezes você está lutando pela sua família. Às vezes você está lutando pelos seus filhos, pelo seu marido, sua esposa. Às vezes você está orando pelo ministério que Deus te confiou. Às vezes você está intercedendo, eu não sei. Mas você tem sentido alguma intimidação em alguma área, porque Ele não para de nos intimidar. Então eu queria pedir para os meninos apagarem as luzes aí no fundo, Caleb. E nós vamos louvar. E você vai pedindo para o Senhor te mostrar. O ambiente de glória, eu vejo o cordeiro e o leão, o santo. No ambiente de glória, eu vejo o cordeiro e o leão. Mais uma vez, no ambiente de glória, eu vejo o cordeiro e o leão. No ambiente de glória, eu vejo o cordeiro e o leão. Jesus, assentados à mesa comigo, meu amado, não me deixe sair deste lugar. Assentados à mesa comigo, meu amado, não me deixe sair deste lugar. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. Senhor Jesus, nós queremos colocar, Pai, a vida de cada um de nós diante de Ti. Também aqueles que estão conosco, Senhor, através da transmissão. Se tem algum lugar, Pai, que o Senhor tem, Pai, direcionado seus filhos, colocado seus filhos, não nos deixe sair deste lugar, Senhor. Assim como foi com Neemias, Pai. Que em nome de Jesus, Deus, nós possamos ouvir sem dar ouvidos. Ouvir e responder à altura, Senhor. Ouvir e responder com a Sua palavra. Ouvir, Senhor, porque não podemos deixar de ouvir, porque nós também queremos Te ouvir. Mas, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero clamar, Pai, pelas nossas vidas. E em nome de Jesus, Deus, nós queremos, Deus, receber, Pai, a imposição de mãos, como foi dito e falado ali através da vida de Paulo, Pai, em nome de Jesus. Queridos, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Eu quero pedir para o pastor Murilo, eu queria pedir para os líderes que estão aqui, para virem aqui em cima um minutinho, que eu vou pedir para o pastor Murilo orar por nós. E eu queria te chamar a vir aqui pra frente, porque enquanto a equipe de louvor vai estar louvando, nós vamos descer e nós vamos fazer uma imposição de mãos na sua cabeça, apenas para declarar: reacenda o dom que há em você, no nome de Jesus.
nós não avançarmos. Não é à toa que Paulo falou para Timóteo: pela imposição de mãos que eu faço em você, reacenda em você, Timóteo, o dom que há em você, para ser usado com poder, com amor e com moderação. No nome de Jesus. Esse é um ato profético nessa noite. Amém? Este lugar, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. Nós te adoramos, Senhor. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Oh, Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. Ei. Ambiente de... Liga o microfone do pastor Caleb. Ei. Queridos, vocês continuem em oração, por favor, enquanto a equipe canta, ok? E o pessoal pode ministrar. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre cada pessoa que está aqui na frente, Senhor. Declaramos, ó Pai, na autoridade do nome de Jesus, que todo levante, toda voz do inferno que tem paralisado, que tem intimidado, Pai, caia por terra agora em nome de Jesus. Amém. Declaramos, ó Pai, que com essa imposição de mãos, assim como Paulo falou ali para Timóteo, Pai, que o dom, o talento que o Senhor tem sobre eles, Pai, que já existe em cada um, Pai, que seja reacendido, que seja, Pai, avivado, que o Senhor traga para fora, que o Senhor traga a existência, que seja uma confirmação de tudo aquilo que o Senhor já tem para a vida de cada um. Nós declaramos, Senhor, a unção do Senhor que quebra todo jugo sobre a vida de cada um dessas pessoas que estão aqui na frente. Declaramos o fluir do Senhor, o amor do Senhor e o dom do Senhor sobre eles, em nome de Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. Oh, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. E o meu coração queimar por ti. Incendeia, Sim, Deus, em nome de Jesus, que o teu coração, Pai, venha sobre o nosso coração. Que o teu coração venha sobre o nosso coração. Pai, que o teu amor venha sobre o nosso coração.
Pai, que o teu fluir venha sobre o nosso coração. Pai, que a tua unção venha sobre o nosso coração. Pai, que o nosso coração possa queimar para o Senhor. Pai, é um tempo que o Senhor tem te chamado, Pai, que o Senhor tem acendido esses corações, Pai, a começar em cada um de nós, que o nosso coração possa queimar pelo Senhor essa noite, que o nosso coração possa estar, Pai, em chamas, apaixonado pelo Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E o meu coração. Queridos, você que já recebeu oração, você podia sentar, por favor, para o pessoal saber quem que já recebeu oração e quem ainda não recebeu. Aqueles que já receberam, quiser, por favor, volte para os seus lugares. E o meu coração queima por ti. E o meu coração queima por ti. E o meu coração queima, Senhor, por ti, Senhor Jesus. E o meu coração queima por ti. Queima, Senhor, e o meu coração queima por ti. E o meu coração queima por ti. E o meu coração queima por ti. E o meu coração, oh Senhor Jesus, incendeia os nossos corações. E o meu coração queima por ti. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. Te adoro, Jesus, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, Jesus, Declare, querido. Jesus, não me deixe sair deste lugar. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Jesus, não me deixe sair deste. Diga assim comigo: o Senhor não me tem dado
O Senhor não me tem dado um espírito de intimidação, espírito de intimidação, mas tem me dado de poder, de amor e de moderação. Amém? Amém. É essa a verdade. Você caminha debaixo de uma palavra de Deus, de poder, de amor e de moderação sobre você. Amém? Recados rápidos. Amanhã nós temos noite da adoração. Não é aqui na igreja, é lá na chácara, no Ictus, ok? Se você quer ir, não tem como vir. 7h15 sai uma turma daqui da frente da igreja. Você pode ir de carona, ou você pode vir com o teu carro aqui, você vai. Mas 7h15 sempre eu passo aqui para ver se tem alguém e nós vamos para lá. Sábado nós temos culto dos jovens e domingo um culto especial de ceia, que eu quero muito que você venha. Amém? Amém? E essas irmãs do Glória a Deus aqui, irmão, eu quero muito que vocês venham, tá? Eu não sei quem que é, eu acho que é Senhor de Verde, eu não sei, mas eu estava aqui, ó, pensa a irmã do Glória a Deus ali, eu falei, essa é das minhas, Jesus. Traz ela, Senhor, domingo também, que ela possa dar um monte de glória aqui junto comigo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Feche seus olhos mais uma vez. Pai, obrigado por esse culto, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem nos alinhado, nos direcionado. E que o Senhor nos dê um final de semana mais do que abençoado, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe, vai em paz. Ótimo final de semana para você, em nome de Jesus.